Olá, boa noite. Boa noite. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, José Dirceu afirma que família passa por dificuldade financeira e que precisa trabalhar. Revista Época publica delação premiada sobre propinas de 5 milhões de reais para senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, do PMDB. Chefe da Polícia do Senado, ligado a Renan, e mais 3 agentes são presos por suspeita de atrapalhar investigações da Lava Jato. E preço da gasolina sobe nos postos mesmo após anúncio de redução feito pela Petrobras. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Amiga! Oi! Minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? É, e ela prometeu tanta coisa boa para a cidade. Sério? Ela disse que vai fazer hospitais, vai aumentar as vagas nas escolas, vai construir as creches para a criançada. Já tô até sonhando em ter um lugar para deixar meu filho. É, o voto foi só o começo. Eu vou pegar no pé dela e dos vereadores. O nosso trabalho só começou. Faça a sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, José Armando Vanucci conta tudo o que acontece nos bastidores da TV. Para você que tem vários pets em casa, nós vamos mostrar como melhorar a convivência entre cães e gatos criados em um mesmo ambiente. Hoje ela só quer paz. E tem um musical com o cantor de rap Projota. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Tudo seu, hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Hoje ela só quer paz. Moradores de São Paulo reclamam da falta de remédio nos postos de saúde da capital. Sem condições de arcar com os custos, muitos interrompem o tratamento. Dona Irene lamenta as dores que sente quando está sem a medicação essencial. Difícil é encontrar os medicamentos, que são distribuídos gratuitamente pela rede municipal de saúde, principalmente os de diabetes e artrose. Com dor, que eu não tenho vontade nem de comer, não aguento dormir, eu fico dentro de casa sem uma pessoa inútil, que não pode fazer mais nada. A unidade mais próxima da casa da Dona Irene é essa aqui, a Jardim Guarani, que fica a menos de 10 minutos a pé. O problema é que a viagem até aqui pode ser perdida, como a própria Dona Irene contou. A pessoa vem retirar os remédios, mas muitas vezes não encontra todos que precisa. A própria funcionária confirma. Por acaso você tem esses remédios aqui? Só o glicazida de 30. Na UBS Dr. Humberto Pascali, no centro, a pouca fila tem motivo. Não tem nem remédio, não tem nem fila. Esses dois, glicazida, metformina. Tá em falta. Os 2 remédios em falta são justamente os que o Samuel precisa para o diabetes. Ele até chegou a usar o site da prefeitura Aqui Tem Remédio, que mostra onde há disponibilidade dos produtos, mas não teve sorte. Aí você entra no portal, como eu entrei, e verifica o produto de fato. Ele tem a 40, 30, 50 quilômetros de distância em um outro posto de saúde. Só que você não tem um telefone para confirmar se existe de fato o produto lá. Problema comum também para quem frequenta a UBS Vila Ipojuca, na Zona Oeste, como mostra o repórter Danilo Oliveira. Seu José, de 71 anos, veio buscar 8 remédios. Não conseguiu nem a metade. Quando a gente tem o dinheiro, ainda dá para comprar um pouquinho, mas quando a gente não tem o dinheiro,
Só aposentado, mas o aposentado que eu ganho não dá para nada. Quem procura os medicamentos precisa passar por vários postos de saúde. Muitas vezes a pessoa sai de mãos vazias e acaba comprando os remédios por conta própria. Na UBS Walter Elias, na Zona Norte, a situação dura meses e a lista do que está faltando é longa. Isso. Também não. Também tem falta. Não, a prefeitura não está entregando. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde diz que houve aumento de 30% no consumo de medicamentos e insumos este ano em relação a 2015 e que isso é resultado do aumento de pacientes na rede municipal e também reflexo da crise econômica. O número de pessoas que retira remédios, segundo a Secretaria, passou de 520 mil para 676 mil. Isso alterou os estoques e o planejamento e, por isso, uma nova compra de medicamentos está em andamento. O texto diz ainda que a falta de remédios também está associada ao não cumprimento dos contratos por parte de alguns fornecedores e que, nestes casos, eles vão ser multados pela Prefeitura. E veja só isso, uma equipe do Jornal da Gazeta foi assaltada exatamente quando fazia reportagem sobre criminalidade no Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. Mas ainda bem que nenhum dos 4 profissionais foi ferido. O carro e equipamentos foram recuperados horas depois. No início da tarde, a Polícia Militar localizou o veículo da emissora que estava abandonado no bairro Parque São Rafael, no extremo da zona leste. Moradores também encontraram os equipamentos de filmagem deixados em uma casa. O delegado titular, onde o boletim de ocorrência foi registrado, não quis gravar entrevista, mas disse que iniciou uma investigação sobre o caso. A equipe da TV Gazeta estava aqui no bairro para fazer uma reportagem justamente sobre uma série de roubos que vem assustando os moradores, que reclamam da falta de segurança. Enquanto as imagens estavam sendo feitas, um homem armado anunciou o assalto. Ele levou o carro da reportagem com todos os equipamentos e os pertences da equipe. A equipe de jornalismo da TV Gazeta é formada por 4 profissionais. Ninguém ficou ferido. Os moradores do Parque São Rafael estão tão preocupados com a violência no bairro que criaram até um grupo nas redes sociais para trocar informações. Cerca de 10 mil pessoas já se inscreveram. E histórias de assaltos são comuns por aqui. Meus clientes já foram assaltados 3 vezes na porta da minha oficina. Eles mal chegam, mal desce do carro, chegam os meninos, não é nem ladrão adulto. E leva o carro, mercadoria com tudo. Minha esposa já foi assaltada aqui, junto com meu filho. Eles não estão respeitando mais mulher com criança, idoso, eles não estão respeitando ninguém. Essas imagens feitas no bairro mostram a ação dos bandidos. Eles cercam o veículo dirigido por uma mulher. Ela é rendida, mas consegue tirar o filho que estava no banco de trás. O carro foi levado por 3 rapazes. Os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram o crescimento do número de furtos e roubos no Jardim São Rafael. De janeiro a agosto deste ano, já foram registradas 1.033 ocorrências do tipo, contra 812 no mesmo período do ano passado. Valdir Sampel é presidente do Conselho de Segurança em São Mateus, que fica na mesma região. Ele conta como os moradores são abordados. Às vezes com armas, com facas, com apenas uma arma que é somente um simulacro. São muitos roubos e assalto, é constante. Roubo de celular, roubo de carro. O que a gente percebe aqui é que a polícia ela só faz ronda aqui na avenida. Dentro do bairro a gente dificilmente vê uma viatura. Além disso, a informação que a gente tem, extraoficial, até de alguns amigos que são policiais, que o bairro inteiro tem 140 mil pessoas e existe apenas 3 viaturas para o bairro. A impunidade, a falta de ronda ostensiva da polícia acaba levando esse tipo de crime, né? Então tá uma coisa absurda, né? Em nota, a Secretaria da Segurança afirma que a Polícia Civil está fazendo diligências para identificar e prender os criminosos que assaltaram a equipe da TV Gazeta. Um retrato falado dos suspeitos também está sendo produzido. Jogador da Portuguesa encontrado morto na piscina do clube morreu por congestão.
Segundo o laudo do IML, a morte aconteceu por uma asfixia causada por alimento. Lucas havia participado de um churrasco com colegas de time e integrantes da comissão técnica e entrou na piscina. A polícia ainda espera o resultado de um laudo toxicológico que indicará se o jogador ingeriu bebida alcoólica ou usou algum tipo de droga. Lucas tinha 16 anos e foi encontrado morto na manhã de ontem na piscina do clube, que fica no Canindé. Em novo depoimento hoje, a Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu pede ao juiz federal Sérgio Moro para responder o processo em liberdade. Ele alegou que precisa trabalhar para sustentar a filha de 6 anos e que sua família passa por dificuldades financeiras. Dirceu foi condenado em primeira instância por receber propina de fornecedores da Petrobras. Ele está recorrendo à segunda instância, mas segue preso preventivamente em Curitiba. O pedido foi feito hoje depois que ele respondeu às perguntas de Moro e voltou a negar as acusações. Não é crível que alguém acredite que eu vou fugir, ou que eu vou obstruir a justiça, certo? Ou muito menos que eu vou só ameaçar de público na situação que eu estou. Moro negou e disse que já havia decidido e dado a explicação na sentença, ao afirmar que Dirceu continuou recebendo propina mesmo durante o julgamento do mensalão petista. José Dirceu foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro por ter recebido cerca de 15 milhões de reais em propina da empreiteira Engevix. Ele lembrou que está preso há 1 ano e 3 meses. Diante de mais uma negativa do juiz Sérgio Moro, o ex-ministro agradeceu a tolerância e encerrou. Dirceu prestou o depoimento de hoje na condição de réu na ação que envolve um contrato de fornecimento de tubos para a Petrobras. Ele também teria recebido propina dos fornecedores, indiretamente, por meio do uso do avião do empresário Júlio Camargo. O ex-ministro nega. Eu considero a denúncia completamente inepta. Eu não sei por que eu estou sendo relacionado com esse contrato. Polícia Federal prende 4 policiais legislativos do Senado acusados de atrapalhar investigações contra senadores na Operação Lava Jato. A operação foi batizada de Metis, uma referência à deusa da proteção com a capacidade de antever acontecimentos, e foi autorizada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, do Distrito Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, não foram expedidos mandados contra políticos e nem foram realizadas buscas em gabinetes no Congresso. O alvo foi a Polícia Legislativa. Dentro do Senado foram apreendidos equipamentos de varredura anti-escuta. A suspeita é que policiais legislativos faziam varreduras em escritórios e residências ligadas aos parlamentares investigados na Lava Jato para identificar escutas instaladas com autorização judicial. Segundo a suspeita, a orientação era para destruir qualquer equipamento encontrado. Um dos presos foi Pedro Ricardo Araújo Carvalho, chefe da Polícia Legislativa, próximo ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, do PMDB. A operação foi baseada na delação premiada do policial legislativo Igor Bosco Silva. Em depoimento, ele teria citado que os senadores beneficiados foram Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão e o ex-senador José Sarney, do PMDB do Amapá. Segundo a Justiça Federal, a atividade dos servidores da Polícia Legislativa do Senado ocorreu pela primeira vez em 2014, ano em que foi deflagrada a investigação sobre os desvios na Petrobras e se estendeu até 2016. O advogado de Sarney e Lobão, Antônio Carlos de Almeida Castro, afirmou que não houve nenhuma irregularidade cometida pelos políticos. Em nota, Collor negou que tenha se beneficiado irregularmente de qualquer serviço da Polícia Legislativa. A senadora Gleisi Hoffmann disse que fez formalmente à Polícia Legislativa um pedido de varredura nas casas dela em Curitiba e Brasília. Também em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a atuação dos policiais legislativos. No entanto, garantiu que a Polícia do Senado só faz varredura contra grampos ilegais. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as prisões dos policiais do Senado. Espantosa época essa que estamos vivendo. O absurdo vai ganhando uma doce, uma admirável naturalidade. A Justiça mandou a Polícia Federal prender servidores da Polícia Legislativa do Senado
que agiam na surdina para embaraçar investigações da Lava Jato e proteger senadores e um ex-senador suspeitos. Atingimos o ponto máximo da eficiência. O Estado permite que seus cofres sejam assaltados, o mesmo Estado investiga os assaltos que foi incapaz de coibir e esse mesmo Estado atrapalha as investigações. A esse ponto chegamos. O Senado torra dinheiro público para adquirir equipamentos capazes de manter senadores enrolados a salvo de investigações. No comando das operações está um chefe da Polícia Legislativa, que é homem de confiança do multi-investigado Renan Calheiros, que se apressou em defender o que parece ser indefensável. A presença de Renan Calheiros na presidência do Senado é uma evidência de que o Brasil é hoje um país de pouquíssimos espantos. Se Renan continua comandando o Senado, tudo é permitido. Boa noite. E um novo delator da Operação Lava Jato revela como o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o senador Jader Barbalho, do PMDB, receberam mais de 5 milhões de reais do esquema de corrupção da Petrobras. A denúncia foi publicada pela revista Época. De acordo com a revista, Felipe Parente, considerado o homem das malas do PMDB, disse em depoimento que a propina aos senadores era entregue para uma assessora de Jader Barbalho, chamada Yara Jonas. Parente trabalhava com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que também fez acordo de delação com a Justiça. No depoimento prestado aos investigadores da Lava Jato, Felipe Parente disse que o montante de 5,5 milhões de reais teria vindo das empreiteiras Queiroz Galvão e UTC e da empresa de fretamento de navios TK Norway entre 2004 e 2006. O delator admitiu que ele próprio recebia 5% do valor que transportava entre empresas e intermediários de políticos. Na delação, ele relata detalhes dos encontros com a assessora de Jader. Ele citou nomes, lugares e circunstâncias em que fez as entregas. Segundo ele, foram 15 encontros com Yara. Ele disse que a primeira reunião aconteceu no segundo semestre de 2004, quando repassou a primeira de 4 parcelas, que totalizavam R$1 milhão em propina pagos pela TK Norway em nome de Renan e Jader, e que o primeiro pagamento foi feito em seu flat no Rio de Janeiro. Segundo a revista Época, o depoimento de Felipe Parente é peça-chave na estrutura narrativa que a Procuradoria-Geral da República monta para caracterizar o envolvimento de Renan Calheiros no esquema de corrupção desvendado pela Lava Jato. A delação já foi homologada pelo ministro Teori Zavascki, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. À revista Época, o senador Jader Barbalho negou que conheça Felipe Parente e que tenha recebido repasses provenientes de tais empresas por intermédio dele. Renan Calheiros não havia respondido aos questionamentos da revista até a publicação da reportagem. A Queiroz Galvão não comentou o assunto. Representantes da TK não foram localizados pela Época. Yara Jonas foi procurada, mas não retornou o pedido de entrevista feito pela revista. Felipe Parente não pôde se manifestar por causa do acordo da delação. Agente da Polícia Federal, Newton Ishii, conhecido como japonês da Federal, tem pena reduzida e já está sem a tornozeleira eletrônica. Ele começou a usar o dispositivo em junho, depois que a condenação de 4 anos e 2 meses de prisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 2003, Ishii e outros 5 agentes facilitaram o contrabando na fronteira com o Paraguai. A pena venceria hoje, mas ele retirou a tornozeleira no dia 4 de outubro. Por ter sido autorizado a continuar atuando na Polícia Federal do Paraná, Ishii conseguiu reduzir a pena. Por lei, cada 3 dias trabalhados significam um dia menos na condenação. A tornozeleira não impediu Ishii de realizar escolta de presos, como a do pecuarista José Carlos Bunlai, em agosto. A defesa de Eduardo Cunha pede ao Supremo Tribunal Federal a libertação do ex-deputado. Os advogados argumentam que, ao analisar um pedido de afastamento de Cunha do mandato parlamentar em maio deste ano, o Supremo descartou a prisão, que também havia sido solicitada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O caso no Supremo será relatado pelo ministro Teori Zavascki. Hoje, o deputado cassado Eduardo Cunha recebeu a visita da mulher Cláudia Cruz na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.
Cláudia Cruz estava acompanhada de um advogado e saiu sem falar com a imprensa. Ela também é ré na Lava Jato. De acordo com as investigações, ela foi favorecida por meio de contas na Suíça com dinheiro de propina, cerca de $1,5 milhão recebidos pelo marido. Eduardo Cunha foi detido por ordem do juiz Sérgio Moro. A prisão preventiva é por tempo indeterminado. Ele é acusado de receber propina de contratos de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Ele nega as acusações. Logo depois de ser preso, Cunha contratou o advogado Marlos Arnes, especialista em delação premiada. Na Lava Jato, o escritório do advogado negociou as delações dos executivos da Camargo Corrêa, Dalton Avancini e Eduardo Leite e do empresário João Bernardi Filho. O advogado diz que a delação de Cunha não está no horizonte e que, por enquanto, é preciso estudar o processo. Ex-prefeito de Campinas, no interior de São Paulo, vira réu na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra Hélio de Oliveira Santos, mais conhecido como Doutor Hélio. Ele, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o empresário Natalino Bertin e outras 3 pessoas são acusadas de lavagem de dinheiro. Os crimes teriam sido cometidos na distribuição a campanhas políticas de parte de um empréstimo de R$12 milhões feito em 2004 pelo Banco Chaim ao pecuarista José Carlos Bunlai. O empréstimo nunca foi pago e acabou compensado por um contrato com a Petrobras. As investigações mostram que a campanha de Doutor Hélio, em 2004, teve despesas de publicidade pagas com parte desse dinheiro. Apesar de ser do PDT na época, Doutor Hélio foi apoiado pelo PT naquele ano. Depois dos fortes temporais de ontem, a sexta-feira amanheceu ainda com muitas nuvens e temperaturas amenas, mas sem chuvas fortes. Embora a frente fria já tenha se afastado, é o vento marítimo que influencia o tempo aqui no leste do estado. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos ver na previsão com Mariana Armentano. As nuvens mais carregadas de chuva já foram embora e para os próximos dias teremos, no máximo, chuva moderada. A explicação da meteorologia é que áreas de instabilidade se espalham pelo estado e provocam chuvas em praticamente todas as regiões paulistas, mas serão pancadas fracas e pontuais. A sensação ainda vai ser de tempo abafado pelo interior. No norte paulista, a máxima vai aos 27 graus na cidade de Franca, dos 30 graus em Barretos e dos 31 lá em São José do Rio Preto. Já nas cidades do litoral, o tempo fica encoberto, o dia mais fresquinho e chove fraco. Máxima só de 24 graus em Santos e dos 25 em Caraguatatuba. O tempo mais friozinho também está previsto aqui para a capital. O sábado vai começar com apenas 17 graus e a temperatura vai subir pouco durante o dia. A máxima não vai passar dos 22 e pode chuviscar a qualquer hora. Já no domingo, o sol aparece um pouco mais, a temperatura sobe, chegando aos 25 graus, mas pode chover de forma moderada a partir da tarde. E a próxima semana começa com sol, calor e risco de temporais. A máxima vai bater na casa dos 28 graus na segunda-feira. Falar agora um pouco de economia. A prévia da inflação oficial em outubro é a menor para o mês desde 2009. Mesmo assim, com essa desaceleração, os preços subiram entre setembro e este mês. O índice de preços ao consumidor amplo 15 de outubro foi de 0,19%. O resultado, divulgado hoje pelo IBGE, mostra desaceleração em relação a setembro, quando o IPCA 15 havia ficado em 0,23%. No ano, de janeiro a setembro, o indicador acumula alta de 6,11%. No mesmo período do ano passado, a taxa havia ficado em 8,49%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O que fazer com o dinheirinho que sobra ou que ficou guardado agora que as taxas de juros vão começar a cair? Para o poupador mais comum, o efeito mais direto da queda dos juros vai acontecer nesses fundos de banco, que a gente aplica, fundos de renda fixa. Eu ouvi uma amiga minha dizendo, meu fundo está rendendo mais de 13% ao ano, vou deixar lá. Talvez seja bom mesmo deixar lá, mas o rendimento não vai ser mais esse de agora em diante. Vai cair quanto mais cair a taxa de juros. Outra vez também precisamos falar de caderneta de poupança. Quem tem está perdendo dinheiro.
Nos últimos 12 meses, a poupança rendeu apenas a inflação. Quer dizer, o dinheiro que você pode ter guardado faz um ano apenas não perdeu o poder de compra, mas não rendeu nada em termos reais, não cresceu. Então tire seu dinheiro da poupança e pelo menos o coloque num fundo com taxa de administração menor que 1,5%. Até o final de 2018, pelo menos, vai render mais que a poupança. E como garantir uma taxa de juros mais alta por mais tempo para o seu dinheiro? Para quem pode investir a médio prazo, por pelo menos 2 anos, a alternativa melhor é o Tesouro Direto. Empréstimos diretos para o governo, como a gente sempre diz aqui. É mais complicado de investir, mas rende mais. Entre no site e dê uma pesquisada. Enfim, pesquise também os investimentos em renda fixa, converse no banco. O que você não pode fazer é deixar o seu dinheiro encolher, um dinheiro muito suado que você poupou. Boa noite. E os preços médios dos combustíveis nos postos do país subiram mesmo após o anúncio da Petrobras de redução de preços do diesel e da gasolina nas refinarias. A informação faz parte do levantamento semanal da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Na semana encerrada hoje, o preço médio da gasolina no país foi de 3,67 centavos o litro, quase 2 centavos acima do valor registrado na semana passada. E agora os destaques internacionais. Donald Trump e Hillary Clinton trocaram farpas em um jantar beneficente em Nova York. O tradicional evento de gala deveria ser uma confraternização. Os candidatos sentaram à mesa separados pelo arcebispo de Nova York. Entre as várias alfinetadas, Trump disse que era a primeira vez que Hillary falaria para gente tão importante sem ser paga e que ela estava no jantar fingindo não odiar os católicos. E numa tentativa de brincar, disse que não entendia porque Michelle Obama faz um discurso e todo mundo acha fantástico. A mulher dele, Melania, faz exatamente o mesmo discurso e as pessoas criticam. Hillary também provocou, disse que Trump é tão cavalheiro que mandou um carro para buscá-la para o jantar, só que era um carro fúnebre. Falou da Estátua da Liberdade como símbolo da imigração para criticar a xenofobia de Trump. Disse que não é santa, mas aguentar Donald Trump falando 4 horas e meia em 3 debates tem que contar como um milagre. E ainda fez piada com a fama dela de mal-humorada e chata. I'm boring compared to Donald. Rússia anuncia mais uma prorrogação da trégua na Síria, mas a ONU afirma que até agora nenhum ferido foi retirado dos bairros rebeldes. A trégua humanitária que terminaria hoje foi prorrogada por 24 horas. O exército sírio abriu 8 corredores que deveriam servir como rota de fuga para os moradores dos bairros controlados pelos rebeldes. Mas os civis não estão saindo e a ONU ainda não começou a retirar os feridos. O alto comissário para direitos humanos da ONU afirmou que o cerco e o bombardeio de Alepo são crimes de proporções históricas, equivalentes a crimes de guerra. No Iraque, os terroristas do Estado Islâmico atacaram a cidade de Kirkuk e estariam usando 550 famílias de Mossul como escudos humanos. O ataque do Estado Islâmico a Kirkuk matou pelo menos 18 pessoas, incluindo soldados do exército e funcionários de uma usina de energia. A cidade fica numa região de produção de petróleo, mas as instalações petrolíferas não teriam sido atacadas. A ofensiva para retomar o controle de Mossul completou 5 dias. Com apoio da coalizão liderada pelos Estados Unidos, o exército capturou vilarejos ao redor da cidade. As Nações Unidas têm informações de que os terroristas do Estado Islâmico estariam usando como escudos humanos pelo menos 550 famílias da região. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana. Para você também, Lu, Gabriel. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima noite, um excelente final de semana. E fica agora com o Rony Von, tudo seu. Até segunda. Tudo sobre a Copa do Brasil você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.